sendo, melhorando e avançando pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora nós vamos para o nosso período da palavra. Eu queria compartilhar algo aqui com vocês hoje, que está no livro de Romanos, capítulo 8, tá bom? Se você tiver aí com a sua Bíblia, ou quiser acompanhar via data show, ou para aqueles que estão em casa, né? Com o tempo, o pessoal do multimídia vai estar passando aí para vocês. Mas eu queria orar aqui antes por esse momento da palavra também, né? Um momento importante. Eu vou ficar ausente por 5 semanas devido à minha viagem missionária. Estou indo quarta-feira para o Nordeste, vou primeiro para o Maranhão, para o Sertãozão mesmo. Depois de 14 anos, Deus colocou no meu coração de voltar para aquele lugar. Depois do Maranhão, vou para o sertão do Piauí. Então, que a igreja possa estar orando por mim, né? No final do culto aqui, vocês vão poder orar também pela minha vida. Então, que vocês estejam orando. Eu vou estar lá, mas o meu coração sempre aqui, né? Estamos juntos. Hoje a tecnologia facilita isso. E um detalhe sobre as inscrições para o culto. Não precisa mais, tá bom, irmão? Como o decreto mudou estadual e da nossa cidade para 60% do espaço, hoje, graças a Deus, nós não temos problemas devido a isso, por conta que nós temos um espaço que nos garante estar dentro desses 60%, segundo o nosso decreto do Estado de São Paulo e também municipal aqui da nossa Prefeitura de São Vicente, tá bom? Então, os irmãos que estão em casa, vocês que estão aqui presentes hoje, fiquem à vontade, né? Você pode ver que ainda tem alguns lugares aqui sobrando, né? Graças a Deus tem estado tudo no nosso limite mesmo. Cada culto tem sido uma bênção, a frequência de pessoas também, então fiquem à vontade, você que está em casa, quando se sentir também seguro para estar conosco, fique em paz, venha com a sua máscara, ou sua família, amigo ou vizinho, e fique à vontade para estar conosco. Amém? Vamos orar então, por esse momento? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de palavra, porque é um momento que o Senhor preparou para que, de alguma forma, o nosso coração possa ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. É a maneira que o Senhor fala todos os dias, Pai, conosco, para aqueles que desejam, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque hoje a gente tem a Bíblia, Senhor, para nos ensinar, Pai. Nos orientar e nos corrigir também, Senhor. Pai, eu reconheço que diante do Senhor eu não tenho capacidade para esse momento, para esse ministério, mas é o Espírito do Senhor que me auxilia nas minhas fraquezas e debilidades, e eu sei que o Senhor auxilia também os meus irmãos que estão assistindo esse culto em casa, eu sei que o Senhor auxilia cada um que está aqui também presencial, Senhor. Então que o Senhor nos abençoe e nos dê essa graça, Pai, de aprender um pouco mais das grandezas do Senhor, Pai, dessa maravilha que é conhecer Jesus Cristo e ter o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Só pegar um pouco d'água aqui. Romanos 8, queria ler com vocês aqui primeiro. Vou pegar aqui na minha Bíblia o versículo 28, é um texto bastante conhecido, tá bom? Vou usar aqui a Bíblia Almeida século 21, vai aparecer aí para você, é um texto bem conhecido. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram, ou cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Amém, igreja? Essa é uma declaração famosa na carta de Paulo aos cristãos da cidade de Roma, que Paulo ali escrevendo sobre as bênçãos espirituais de estar em Cristo Jesus, dessa nova vida que nós passamos a ter quando o Espírito Santo habita em nós, ele faz essa declaração: nós sabemos que Deus age em
todas as coisas em prol daqueles que o amam. Quem é aqueles que o amam, queridos? São aqueles que nasceram de novo, da água e do Espírito, como disse Jesus, que nasceram do alto por meio de um milagre espiritual do Senhor. Se você está aqui nessa noite, vocês que estão em casa, provavelmente esse milagre um dia aconteceu na tua vida. O Espírito de Cristo te tocou, te levou até a cruz, como a música Quebrantamento que nós cantamos aqui. Então você se prostrou aos pés da cruz e ali você nasceu de novo. Por meio, da água, do Espírito, esse lavar de Deus no seu interior te transformou numa nova criatura. E por isso hoje você está aqui ouvindo a palavra. Por isso hoje você está em casa, mesmo através do YouTube, através da tecnologia, dando atenção à palavra do Senhor. Porque um dia Deus agiu na sua vida, queridos. Deus, Ele age em todas as coisas. Quem é Deus, queridos? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas, como diz em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz, queridos. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Esse Deus que o apóstolo Paulo aqui apresenta nessa carta para nós, na pregação do seu evangelho, é o Deus que disse lá atrás para Abraão, quando Abraão tinha 99 anos de idade: Abraão, seja íntegro e ande na minha presença, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E de você vai vir um filho, ainda que ele estava ali com 99 anos de idade, e através desse filho virá uma nação inteira, porque você será pai de muitas nações. E nós sabemos que Abraão teve um único filho, chamado Isaque, ali seu primeiro filho com Sara, um milagre de Deus. E da descendência de Isaque, veio Jacó, as 12 tribos de Israel, e de Israel depois veio o Messias, Jesus Cristo. E através de Jesus, a luz para todas as nações da terra, inclusive o Brasil, o Jockey. Fomos abençoados pela semente que Deus plantou lá atrás, através da vida de Abraão, gerando Isaque e a nação de Israel, até vir o Messias, o Cristo, a qual nós adoramos aqui durante o louvor. Então esse é o nosso Deus, queridos, que é um Deus todo-poderoso. Deus, Ele também é onisciente, Ele conhece todas as coisas que acontecem na nossa vida e no universo, nesse exato momento. Ele sustenta a batida do teu coração, esse ar que entra nos teus pulmões e sai, é dEle, queridos. Por isso o salmista vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. É Ele que dá o ar aos teus pulmões, querido. É Ele que te faz levantar pelas manhãs. É Ele que te dá graça nas dificuldades. Esse é o Deus onisciente. Quer ver um exemplo disso? Lembram do Evangelho de João? Olha só, capítulo 1 do Evangelho de João. Quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. Primeiro Ele chama Pedro, ali e André, segundo o Evangelho de João. E aí depois Ele conhece Felipe. Aí Felipe vê Natanael e fala para Natanael: Natanael, nós conhecemos o Messias, o Mestre, aquele que as Escrituras, que Moisés falou, apontavam. E aí Natanael fala assim: poxa, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré, onde Jesus cresceu, teve sua infância e adolescente, era como uma cidade insignificante, queridos, naquele período. Como muitas vezes, infelizmente, São Vicente foi tratado também, ao longo da história. Somos a primeira vila desse país, a cidade mais antiga, oficialmente, mas muitas vezes ficamos ali, o primo pobre de Santos, E aí depois cresceu Guarujá, Praia Grande, e a gente ali, o primo pobre, e até hoje temos que lutar para lidar com as nossas mazelas, dificuldades, para poder superarmos algumas questões que nós temos em nossa realidade como cidadão vicentino. E aí Natanael questiona, poxa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para quem não sabe, Jesus, ele nasce em Belém, da Galileia, depois ele fica um tempo refugiado no Egito. Lembram que Herodes dá ordem para matar as crianças até 2 anos de idade? Então ele foge com José e Maria para o Egito. Aí por isso que tem aquela palavra, do Egito chamei o meu filho. E aí depois ele retorna, para a sua terra natal, que é Nazaré. E aí Natanael então faz essa pergunta, mas aí depois Felipe desafia: olha, vamos lá até Jesus Cristo.
Aí quando Natanael chega, Jesus Cristo fala para ele, olha, eis aí um israelita em quem não há dolo, não há fingimento, né? Jesus já traz uma palavra de revelação sobre o caráter de Natanael, porque ele conhecia Natanael. E aí ele fica assustado, e aí Jesus fala, olha Natanael, antes de você chegar até aqui, eu te vi sentado debaixo da figueira, olha só, e aí ele desmonta, queridos, caramba, quem é esse? Poxa, eu estava ali sozinho, debaixo da figueira, e ele já estava me contemplando, queridos. Esse é o nosso Deus onisciente, Jesus Cristo, que conhece e sustenta todas as coisas. E aí Natanael fica impressionado, né? E Jesus fala para ele, tu não viu nada, tu ainda vai ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo, Natanael. E ele iria ver muitas coisas e milagres, porque fez parte ali, né, dos 12 discípulos de Jesus Cristo, viu muita coisa, muitos milagres, muita situação sobrenatural. Então é esse Deus, queridos, que é onisciente, que conhece todas as coisas. Ele sabe como você estava na sua casa antes de chegar aqui. Ele te viu antes de você sequer perceber Ele, né? Como Jacó que dormiu com a cabeça sob a pedra e teve o sonho, a visão das escadas lá, dos anjos subindo e descendo, e de repente ele fica ali impactado e fala, poxa, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus está aqui, queridos. É uma realidade bíblica. Jesus falou que quando estivesse 1, 2 ou mais no nome dele, ali ele estaria presente. Por isso o culto é santo, né? Por isso a igreja ela é santa dos santos, porque é o local onde Cristo se faz presente, no meio do castiçais, né? Como diz o texto de Apocalipse. Ele é, queridos, a vida, a luz da igreja, né? Então ele é esse onisciente, ele é também aquele Deus onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, Davi fala assim, Senhor, se eu subir no local mais alto da montanha, lá tu estás. Se eu fizer a minha casa lá na profundeza da terra ou do mar, lá tu estás também. Para onde fugirei, Senhor, da tua presença, né? Ele fala, ainda que pareçam trevas ao meu redor, a tua mão, a tua luz me guiará, porque as trevas são nada para ele. Queridos, é impressionante, é esse Deus que nós cultuamos como igreja, é esse Deus que age em todas as coisas, meu irmão, minha irmã, não importa a circunstância, não importa o momento, é esse Deus, queridos, que não perdeu a soberania das nações em meio à pandemia que nós vivemos nessa terra. O Covid não pegou o Deus de surpresa, pegou você, pegou eu, mas não pegou o Senhor. Deus não se assustou com o Covid, porque Deus sabia, queridos, que essas pragas elas iriam existir. O próprio Jesus falou que iriam, nos últimos tempos, nação se levantaria contra nação. Ele fala de terremoto, sinais no céu, e tem também a questão da fome, da pandemia. É uma realidade que Cristo ensinou quando nós lemos a Escritura. Ele continua soberano, queridos, e Ele sabe o porquê, porque Ele age em todas as coisas. Então, em primeiro lugar, sabemos quem? Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, age no meio de todas as situações, em prol daqueles que o amam. Você ama o Senhor? Ainda que com suas limitações, como Pedro, né? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele fica, meio balançado ali, Senhor, tu sabes. Às vezes o nosso amor é desse jeito, Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente tem até receio de falar, mas o Senhor conhece, queridos. Aí ele fala para Pedro, olha, apacenta minhas ovelhas. Ele não exige nada demais ali, de Pedro naquele momento, porque ele conhece o coração, Lucas, do apóstolo. Ele sabe que Pedro também estava triste por o ter negado antes 3 vezes. Quando falou que estaria forte, Disse que estaria forte, presente com Jesus, mas na hora H não aguentou, queridos. E às vezes isso acontece comigo e com você. Tem hora que nos sentimos ali forte, achamos que vamos conseguir, e na verdade falhamos. E aí precisamos desse Cristo ressurreto, aparecer para nós, e nos fortalecer e nos edificar novamente para caminhar. Que foi o que Jesus fez com Pedro. Tudo bem, Pedro, em outras palavras, apacenta minhas ovelhas, em outras palavras, continua a missão pela qual designei vocês, continua o propósito pelo qual você nasceu.
E é isso, queridos, nós devemos continuar e viver uma vida com sentido e significado. E ela só existe sentido e significado quando estamos em Cristo Jesus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu quero aqui abrir um parênteses e lembrar vocês de Gênesis capítulo 2. Para quem não sabe, Gênesis é o livro das origens, mostra a origem do universo, da terra, e a origem também da humanidade, né? O primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Quando Deus cria Adão, igreja, Deus coloca ele no Éden, né? O capítulo 2 ensina isso, que era uma terra ali fértil, uma planície abundante de muitas coisas maravilhosas e boas. E Deus coloca no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra diz que Deus colocou Adão no Éden para ele cultivar e guardar aquele local. Deus deu um trabalho, um propósito para aquele primeiro homem antes da queda, que era cultivar aquele local, administrar aquela beleza que Deus tinha apresentado e dado para ele. Guardar significava que Adão também deveria proteger aquele local. Esse era o propósito original de Deus, mas infelizmente, como nós sabemos, e aí você pode ler em Gênesis 3, o homem caiu, né, errou, deu voz à serpente, Satanás, né, e aí isso gerou toda uma desconfiguração, uma distorção no caráter humano, de maneira que eu e você sofremos até hoje a consequência disso. De maneira que somente Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz por nós, e do novo nascimento pela fé, pode restaurar e curar isso, queridos. Estamos em constante, muitas vezes ali, brigas, né, lutas internas. A nossa carne, ela deseja, muitas vezes, aquilo que não é da vontade do Espírito de Deus, Paulo ensina em Gálatas. E aí o Espírito sopra a vontade de Deus em nós, para a gente resistir, e batalhar, perseverar, continuar. Então o propósito de Deus para esse primeiro homem, né, para o homem sempre foi, queridos, uma vida com sentido, significado, e também ele ser esse administrador da graça e propósito de Deus, ser um mordomo do Rei dos Reis, né, daquele que lidera e governa toda a terra. Mas estamos caídos, afetados, mas queridos, há uma esperança no Senhor, e nós devemos sim cumprir o propósito pelo qual nos chamou. E eu quero aqui abrir também um outro parênteses. Se você tem andado de repente distante desse propósito, né? Você fala, Emerson, eu estou longe, não tenho entendido o que Deus quer para a minha vida. Essa é a noite, queridos, para recomeçar, para retornar ao seu primeiro amor, né? Para construir algo para a glória de Deus, queridos. Porque aquilo que não é eterno, queridos, naquele dia, quando Cristo voltar, não irá permanecer. Aquilo que não é eterno será desfeito para sempre. Somente o que é eterno irá permanecer, igreja. E as palavras do Senhor afirmam isso para mim e para você. Então Ele age, queridos, em todas as coisas, né? Todas as coisas, elas concorrem, né? Elas cooperam, há uma sinergia de trabalho de Deus em todas as ações e momentos da sua vida, para que o caráter de Cristo seja moldado na sua vida. Deus, Ele trabalha, Ele faz com que todas as coisas cooperem para isso. E o que é todas as coisas? É todos os momentos da vida. Todos os momentos inclui o quê? Alegria e tristeza, né? Inclui muitas vezes o momento de celebração, mas também o momento de luto, né? Inclui, como diz lá o autor de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer, morrer, há tempo de se alegrar, de chorar, há tempo de abraçar e há tempo, né, de não abraçar, como nós vivemos durante essa pandemia. Há tempo para todas as coisas. Então, em todas essas estações e etapas da minha vida e da sua vida, Deus vai estar agindo, queridos, está trabalhando. Como diz a canção, não posso ver, mas sei que estás trabalhando. Sei que está, meu Deus, né? Não posso ver, mas está trabalhando. É verdade, igreja. Nós não vemos, mas Deus está operando, trabalhando nesse exato momento por mim e por você. Então Ele trabalha em todas as coisas. Queridos, se tudo aqui desse certo, talvez eu e você nem nos lembraríamos que Deus existe. Se tua vida talvez fosse regada de só coisas boas, desde o teu nascimento, você não precisasse lutar por nada, talvez você nem olharia para cima, para agradecer ao Senhor ou para clamar misericórdia, né, Ezequiel? Porque às vezes é nesses momentos que nós clamamos, Senhor, né, eu sei como é que foram meus dias no hospital ano passado.
Você se sente totalmente ali, queridos. Eu lembro que eu me senti assim, totalmente assim, alguém inútil, incapaz de fazer qualquer coisa. Não havia nada sobre o meu domínio que iria trazer uma melhora na saúde daquela pessoa. Não havia nada. Foi o momento que eu mais me senti assim, inútil, assim, como é que diz a palavra? Incapaz. Obrigado, irmão. Me senti incapaz na minha vida. Ali eu lembro que era só a graça de Deus. Foram muitos dias naquele hospital, onde do acordar e às vezes que eu conseguia dormir, era a graça divina que me guardava. Então, queridos, é nesses momentos que a gente vê Deus agindo, mas em todo o tempo eu tinha consolo, eu tinha palavra, tinha oração de pessoas, tinha pessoas que eram generosas com a gente naquele tempo, porque tudo tinha um gasto, tinha um custo, e tinham ali pessoas nos cercando, nos amando, nos abençoando, e nos abençoa até hoje, igreja. Graças a Deus por isso, por você que orou e que me abençoou naquele tempo. Muito obrigado. Diante de Cristo Jesus, eu falo isso com o meu coração grato. Mas Deus estava agindo, queridos, e eu sei que há um propósito para isso. Por mais que eu não entenda, Jó sofreu e não sabia o porquê estava sofrendo. Você pode ler o livro de Jó, ele não sabe, ele não sabia. Veio a tragédia na vida dele, aquela tempestade, furacão, e aí no final ele declara, antes eu te conhecia só de ouvir, depois de todo aquele sofrimento, mas agora os meus olhos te veem, Deus. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos será frustrado. Somente depois de uma tragédia, pessoal, aquele homem teve esse impacto, essa experiência com o Todo-Poderoso. E aí Deus depois o restituiu, dando a ele uma nova família. Ele ainda intercedeu por seus amigos que também receberam a graça e a misericórdia divina. Então, queridos, tem coisas que nós não vemos, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Todo o universo agora depende dele. As estrelas, o mar, as ondas, os grãos de areia na terra, está tudo contado por ele. Nossos fios de cabelo, alguns têm muitos, outros têm poucos, mas está todos contados por ele, meus irmãos, não é verdade? E aí ele continua aqui no versículo 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que é o propósito de Deus agir em todas as coisas? Nos transformar à imagem de Jesus Cristo. A imagem, ter o caráter dele formado em nós. Então, se o sofrimento, a angústia, a doença, ela é necessária para algo de Cristo ser formado em você, isso irá acontecer, queridos. Isso irá acontecer, porque Deus irá trabalhar. Se Jó, Jesus Cristo e tantos outros não escaparam disso, porque eu e você escaparíamos. O acaso, às vezes as circunstâncias, como o avanço dos dias, ele atinge a todos. Mas Deus continua soberano, igreja. Deus não perde o controle por nada, meus irmãos. Ele continua agindo por meio dessas coisas. E qual é o propósito, Emerson? É você ser mais parecido com Jesus, você ser manso como Ele, ser humilde, ter sabedoria no lidar com os relacionamentos. Às vezes perdoar uma pessoa que você tem dificuldade para perdoar, e aí às vezes Deus vai permitir situações travarem na sua vida, para você entender que precisa ser liberado algo, que algo precisa acontecer no sobrenatural. O perdão é a maior graça que nós recebemos. De graça recebemos e de graça também devemos dar. A cruz é o perdão de Deus para pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, aqui em Romanos 5 fala. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, essas circunstâncias vão cooperar. O nascimento de um filho, como o pequeno Noah, que se der tudo certo vai ser apresentado, está bonitinho ali, vai ser apresentado hoje no final do culto. O nascimento do Noah coopera para o agir de Deus no coração da Thalita e do Sandro, para eles serem mais parecidos com Cristo, porque eles vão aprender algo da paternidade de Deus através da vida do pequeno Noah, assim como todos os avós e pais aqui já aprenderam algo na jornada da vida. Só que não só eles, a dona Jane, as avós,
os tios, amigos serão abençoados pelo nascimento dessa criança, queridos. E assim outros futuros avós aqui também serão, quando chegar o tempo, né, de vocês verem os netos de vocês crescendo. Queridos, porque faz parte, Deus vai trabalhar para que você seja mais parecido com Cristo. O versículo 30, e os que predestinou, a eles também chamou, né, aqueles que Deus elegeu ali antes da fundação do mundo, como diz em Efésios. E os que chamou, a eles também justificou na cruz, queridos, na cruz, né, a condenação foi quebrada pelo sacrifício de Cristo, e os que justificou, a eles também glorificou, igreja. Glorificou porque nós somos abençoados com a bênção de Cristo Jesus nas regiões celestiais, igreja, como diz lá em Efésios capítulo 1, né, você foi eleito antes da fundação do mundo, você foi predestinado pelo Senhor para o conhecê-lo. Olha que bênção, Fernanda. Você foi predestinada antes da criação do universo para conhecer Cristo Jesus, teu Senhor. Isso é algo belo, maravilhoso. Enfim, é um texto bastante estudado e até discutido pelos teólogos, né, os estudiosos da palavra, mas eu não quero aqui entrar nesses detalhes. E aí vamos continuar. No versículo 31, olha só, continuando. Portanto, aí o apóstolo Paulo aqui vai entrar para um momento onde ele vai celebrar a grandeza de Deus, ele vai entoar aqui um hino de vitória ao Senhor. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Uma pergunta, o que poderemos dizer, igreja, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Diante desse Deus Todo-Poderoso. Queridos, é claro que durante a vida você vai ter oposição em algum momento. Cristo teve, o apóstolo Paulo teve, Júnior, sofreu perseguição. Só que essa oposição, ela não é para sempre. Ela está com os seus dias declarado para um fim. Ela irá encerrar, queridos. Ela não será para sempre. Por isso ele vai dizer lá na frente que nós somos mais do que vencedores. Aí ele continua no 32, olha só. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, olha que amor, queridos, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, na eternidade, nós já desfrutamos agora das bênçãos espirituais, mas na eternidade, todas as coisas. E aqui, queridos, essa cena, ela lembra algo também do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 22, lembram de Abraão? Quando ele passa por um período de teste, prova na sua vida, todos nós passamos, né? Chega um momento que Deus pede seu único filho, Isaac, que era o filho da promessa, Lucas. Aquele que Deus tinha falado para ele que ele geraria quando ele tinha 99 anos de idade. Aí chega um momento ali, poxa, né? Só que a Bíblia diz, né, que Abraão se colocou à disposição para entregar aquele único filho. Com certeza não foi um momento fácil, não vou entrar nos detalhes aqui do texto. Só que quando ele estava ali para fazer aquele momento, o próprio Deus, né, ali bradou e impediu Abraão. E proveu ali um cordeiro para ser sacrificado ali no local do seu filho Isaque. E ali Abraão demonstrou toda a sua fé. Por isso que também ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Ali foi um ato de fé. Estava disposto a entregar seu maior amor no altar do Senhor. E hoje, queridos, quem nós temos? Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, sabe, é Ele que morreu por nós. Ali Abraão não precisou sacrificar Isaac literalmente, mas Deus, queridos, fala aqui bem claro, sacrificou, né, colocou o seu filho no altar, por mim e por você. Cristo foi entregue pela mim e pela tua vida. Então essa é a grandeza do amor de Deus por nós. E abrindo aqui um parênteses, queridos, há momentos na nossa vida que, como Abraão, pai da fé, nós precisamos entregar no altar do Senhor algumas coisas, algumas paixões da nossa natureza, algumas coisas que às vezes tiram o nosso sono, né, às vezes que perturbam a nossa alma, precisam ser entregues, queridos, para que então a vida de Deus possa preencher esse vazio, essa lacuna. É necessário nós sermos filhos da fé, né, nesse sentido como Abraão, ser ali um peregrino, né, caminhar ali pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 33, desculpa.
Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só, queridos, quem trará alguma acusação? Você tem um juiz que trabalha pela sua vida. Você tem um advogado que intercedeu por você na cruz. Tanto que o apóstolo Paulo fala, no versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, queridos. Então, se você tem vivido debaixo de culpa, coloque essa culpa diante do Senhor. Porque Ele morreu na cruz pelas nossas vergonhas, nossas falhas. Não há condenação, porque Cristo te justifica. Quando há um arrependimento, genuíno da nossa parte, quando há um retorno para o Senhor, nós somos ali lavados, purificados, santificados por Ele. E aí ele continua esse hino de vitória, versículo 34. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, igreja. Cristo ressuscitou, mas um dia, eu e você também iremos ressuscitar. Seja para a vida ou para a morte, nós iremos. Porque um dia, segundo a Bíblia, haverá um juízo final para todos os seres humanos, da qual o texto de Romanos vai falar que diante dele, naquele dia, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Por isso que a palavra fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá, queridos, um juízo final, nós iremos ressuscitar. Só que nós que estamos no Senhor, que já entregamos a nossa vida para Ele, iremos ressuscitar para a vida. Porque Jesus, no Evangelho de João, Ele ensinou os seus discípulos assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e também para que eu ressuscite vocês que creem em mim no último dia. Tanto que depois que Ele ressuscita Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, Ele diz, que aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá, igreja. Não há fim para aqueles que estão no Senhor. A eternidade nos espera, esse momento de intimidade com o Senhor. Então, queridos, ainda haverá um momento de ressurreição. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo está aqui celebrando, queridos. Se isso não faz você celebrar, queridos, eu não sei mais o que irá fazer, porque essa é a realidade da nossa garantia, da nossa segurança. E intercede por nós, está à direita do Pai. Está à direita de um rei, queridos, era um lugar de privilégio, de honra. Cristo está à direita do Pai, intercede por nós, 24 horas, pastor Marcos? 24 horas, reinando soberano, intercedendo para que a vontade dele se cumpra sobre as nações da terra. Olha só, Cristo, nesse exato momento, que foi a visão que Estevão teve. Lembra, Sandro, em Atos? Quando Estevão estava sendo apedrejado, o evangelista Estevão, a Bíblia diz que quando estava ali antes da morte, o que aconteceu? Ele olhou para o alto e teve uma visão. Cristo à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso. No momento do martírio, aquele homem viu a grandeza, a beleza, a revelação. E, queridos, algo que vai ser bem interessante, o Cláudio está em casa, eu sei que ele está assistindo o culto. Essa semana eu tive, meio que por coincidência, a oportunidade de vê-lo. Passei na frente ali, estava o Davi e a Dejane, estão aqui, O Davi está ali com a Dejane, assistindo o culto presencial. E aí eles aproveitaram, Emerson, entra, vem ver aqui um pouco o Cláudio. Queridos, que alegria ver o Cláudio. Que milagre de Deus, igreja. Eu até brinquei, parece que você está mais bonito que antes, O rosto assim rejuvenesceu, irmãos. Eu vendo ele assim, e aí ele pôde compartilhar um pouco desse sobrenatural que ele viu nos dias de UTI. E ele vai chegar o tempo dele dar o testemunho aqui. Queridos, é algo assim, impactante. É só quem vive assim, sabe? É só Deus nesses momentos. E ele ficou 93 dias, para quem não lembra, no hospital. Então, são essas coisas que nos sustentam e provam para nós o quanto Deus é real, o quanto Ele existe. Que Ele continue sendo esse sustento para nós. A irmã Maria Luísa, queridos, está bem também. Cadê a irmã Aurora? Ela está aqui como testemunho, irmã Aurora? Tem melhorado, está bem, Deus está fazendo os seus milagres no nosso meio, queridos. Glória a Deus por isso, que continue fazendo na vida de muitos outros. Aqueles que estão em casa com algum tipo de enfermidade, que Deus abençoe também o seu lar. Cristo continua fazendo. Aí no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem, igreja? Quem é maior do que Deus, Lucas, para nos separar?
Jesus, no Evangelho de João, disse que as ovelhas dele, elas estão nos braços dele, e ninguém pode arrancar dos braços dele, as ovelhas. Jesus falou que as ovelhas dele, elas ouvem a voz dele, e elas reconhecem a voz dele, do doce pastor, e elas seguem ele, e ninguém pode arrancar ela dos seus braços. Que lindo, Rafa! Ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus, ninguém. É algo maravilhoso você estar aqui, ó, nos braços do Senhor, como o pequeno Noah está ali, nos braços da Talita. Vai tentar alguém tirar ali dos braços dela para ver a força, né? Mesmo sendo um ser humano, ela vai reagir, queridos, com uma violência talvez como nunca teve, porque ela é mãe do pequeno Noah, é a sua pedra preciosa. Você é a ovelha amada de Cristo, queridos. Estamos na palma de suas mãos, somos suas ovelhas, sabe? Aquele que o pastor falou assim, olha, nada vai faltar para vocês, eu vou levar vocês a águas tranquilas, Wagner, pastos verdejantes, meu irmão, vou refrigerar a alma de vocês, e ainda que vocês andar por um vale escuro, da sombra da morte, eu vou estar lá, com a minha vara e o meu cajado, caminhando, cuidando, protegendo. É Ele, queridos, que guia o cansado até esse local de vigor, de refrigério, nosso pastor, Jesus Cristo, aleluia. Então ninguém vai nos separar do amor dele. Ele continua, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, né? Ou fome, ou privação. Algumas traduções vão colocar nudez, né? De passar vergonha ali, de ficar como Jesus, com o corpo físico exposto, numa situação de violência, brutalidade, ou crucificação, ou perigo, ou espada. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Queridos, Paulo, naquela época, ele literalmente, a vida dele corria risco todos os dias. E hoje eu e você também não estamos ilesos de uma situação contrária. Todos os dias corremos algum tipo de risco, seja em casa, na rua, no trabalho, não é verdade? Todos os dias. E aqui o apóstolo Paulo era literalmente, porque muitas vezes, se você já leu o livro de Atos, você vê lá que ele apanhou, foram violentos com ele, muitas vezes ele teve que fugir, correr, né? Outros irmãos em Cristo ajudaram, Paulo, vai embora, porque se tu ficar aqui amanhã, tu não amanhece respirando. E queridos, naquele tempo, né, quando Paulo estava com dor de cabeça, não tinha um dipirona para tomar, né, um paracetamol, não tinha, queridos. Dor nas costas, vou tomar um Torcilax, um Dorflex, não tinha, igreja. O negócio era uma outra realidade, era um outro contexto. E hoje eu e você, graças a Deus, pela tecnologia temos, né, o dipirona, o paracetamol, o Torcilax, o Dorflex, alguns a aspirina. Mas eu trago isso só para você entender um pouquinho do que era aquele primeiro contexto que os homens e mulheres viveram. E hoje, queridos, às vezes nós temos muito mais do que eles, e é uma verdade, queridos, todos nós, e às vezes reclamamos ainda, não é verdade, igreja? Né? Às vezes reclamamos, e eu trago isso como um reflexo, tá bom, irmãos? Para a gente tentar, assim, de alguma maneira olhar para Cristo Jesus e falar, Senhor, me ajuda a cumprir o meu propósito, como esses primeiros homens do passado, essas primeiras mulheres na minha geração. Senhor, me ajuda a viver, sabe, com essa graça, essa força que não vem de mim, para poder, de alguma forma, deixar um legado para este mundo. E nós devemos, queridos, semear as boas novas do nosso Senhor. E aí o versículo 37, estou caminhando para o final, tá bom? Estou de olho aqui no relógio. E aí o apóstolo continua, mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, igreja. Nada vai poder nos separar, não vai ser a fome, a dor de cabeça, nada. Nós estamos nele, somos mais do que vencedores. Então é muito importante para a maturidade espiritual nossa, para a gente desenvolver na fé, a gente saber quem nos chamou, saber quem está nos sustentando. E a Bíblia ensina que é Cristo. Sabe, nós precisamos como igreja amadurecer no Evangelho, irmãos. Todos nós, tá? Eu falo isso todos nós. Do maior ao menor aqui. Eu tenho certeza que se você conversar com o pastor Marcos, que é o fundador aqui da nossa igreja, nosso ancião, né, nosso pastor, nosso líder, ele vai compartilhar com vocês coisas que ele também precisa mudar na vida dele. Não é verdade, pastor? Porque é em todo tempo. Não importa, né, o tempo que você tem de igreja, sempre vai haver algo, queridos, para ser trabalhado em nossas vidas.
E aí ele continua encerrando essa declaração linda. Versículo 38 e 39 eu vou ler. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa é a verdade, né? Não preciso falar mais nada aqui nessa noite. Que o Senhor nos guarde, igreja. Sabe, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana assim próspera em Cristo, sabe? Que ali o Espírito Santo, você perceba Ele sendo derramado sobre a tua vida, no teu tempo de oração, sabe? Você perceba o Senhor agindo, colocando ali a tua casa em ordem, né? Como aquela palavra que um irmão compartilhou aqui na semana, né? Aquele texto de Isaías, põe ordem à tua casa, quando o profeta Isaías alerta um rei, né? Tinha um rei que estava tendo algumas dificuldades, aí Deus usa o profeta Isaías traz uma palavra para aquele rei Ezequias, põe ordem, Ezequias, a tua casa, põe ordem, né? Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra mais forte do Senhor também, irmãos. Precisamos estar ali atentos, às vezes não está em ordem. Precisamos que o Senhor nos ajude, como família, a nos posicionar. Sabe, que o Senhor nos ajude, né, a cada um de nós amarmos mais. Deixa eu falar algo aqui para vocês que estão em casa e vocês aqui presencial. Maior é Cristo que nos une do que as coisas que nos separam. Maior é Cristo que nos une do que as coisas que nos separam. As pequenas coisas, sabe? Não são maior do que aquele que nos une. Porque lá na oração sacerdotal, no Evangelho de João, Jesus orou: Pai, que todos eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. É o desejo de Deus em Cristo Jesus. Que todos sejam um, que sejamos um, Sandro, no Senhor. Porque Ele é maior do que aquilo que nos separa, querido. Ele é maior. Ele é maior. Quando nós olharmos para Cristo como igreja, nós vamos alcançar o alvo, sabe? Nós vamos triunfar, nós vamos ir além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Que haja essa mentalidade do Espírito Santo em nós. Capítulo 8 de Romanos, Paulo fala isso. Que a mentalidade da carne, ele fala, ela gera morte na pessoa. Mas a mentalidade do Espírito Santo, ela gera vida. Que o Espírito Santo gere essa vida em mim e você, igreja, nessa noite. Essa vida de olhar para Cristo, como diz Hebreus 11, autor e consumador da nossa fé. Sabe, todos nós juntos, não, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ao menos tentar. Né? Vamos colocar ali na cruz aquilo que não entendemos e vamos seguir para o alvo, que é o Senhor. Porque Ele orou, queridos, e nós também devemos orar. Porque nós devemos ser imitadores dEle. Nós devemos ser imitadores. Cristo orou para que todos nós fôssemos um. Então, com essa palavra, eu encerro aqui esse meu momento com vocês. Deus abençoe, que aquilo que não ficou claro, que o Espírito Santo te auxilie, tá bom? Então, que vocês lembrar também, durante esses dias, orem pela minha vida, para Deus guardar minha jornada. Vou pegar muito ônibus aí no interiorzão, alguns pau de arara, mas Cristo vai estar lá presente e me sustentando em todas as coisas. Eu queria convidar aqui o pastor Alexandre, ele vai fazer aqui um momento final, vai ter a apresentação aqui do pequeno Noah. Agora ele está quietinho aqui, igreja, está ali quietinho, bonitinho, comportado, não se comportou mais cedo, né? Então ficou para o final do culto. Seria